Em 1947, janeiro de 1947, o Primo Levi recebeu a notícia de que o seu livro, o ainda manuscrito do livro É Isto um Homem, foi rejeitado para publicação pela importante editora italiana conhecida como Einaudi. Esse livro, que nos mostra um relato do próprio autor durante o período em que ele era prisioneiro no campo de Auschwitz, só foi publicado no final daquele ano numa tiragem de cerca de 2.000 exemplares por uma editora pequena. Para você ter uma ideia, a tiragem nem chegou a esgotar, foram vendidos somente cerca de 1.500 unidades, quase tudo na cidade natal do próprio Primo Levi, a cidade de Turim. Só vários anos depois, em 1958, que o livro foi finalmente publicado pela Einaudi. Foi a partir disso que esse livro se tornou um verdadeiro clássico. Começaram a surgir traduções para o inglês, para o francês e até para o alemão. Hoje em dia esse livro já foi traduzido para inúmeros idiomas. Para quem não sabe, o Primo Levi é um autor fundamental quando falamos de Holocausto. Ao longo da vida ele publicou vários livros sobre esse assunto, sempre com um caráter mais autobiográfico. Uma coisa importante de se perceber é que esse livro, É Isto um Homem, foi publicado em 1947, como eu disse anteriormente, ou seja, pouquíssimo tempo depois do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Eu não sei dizer se esse é o primeiro livro de um sobrevivente do Holocausto ou do campo de Auschwitz, mas certamente foi um dos primeiros publicados. É extremamente interessante como o livro começa. Ele começa com um poema. Eu vou ler uma parte desse poema aqui agora. É isto um homem? Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que, voltando à noite, encontram comida quente e rostos amigos. Pensem bem se isto é um homem, que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazio os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Logo de cara, iniciando a leitura, o Primo Levi nos deixa um questionamento sobre o que definimos como ser humano. Todas as pessoas que têm conforto, que têm segurança, comida quente e rostos amigos, como ele diz, conseguem identificar a humanidade nas pessoas que não têm nada disso? Nesse poema, o Primo Levi nos mostra duas formas de viver, no caso o cotidiano dos que não foram presos e o cotidiano dos que foram. Tem aí também uma clara referência ao sofrimento dos homens e mulheres no campo. Isso vai desde ficar sem cabelo ou ter um nome trocado por um número, até ter que lutar por um pão ou ter que se esforçar para lembrar do próprio passado. Depois do poema começa o relato do Primo Levi, que é basicamente um recorte desde o período em que ele foi capturado pela milícia fascista até o momento em que os soviéticos chegaram no campo de Auschwitz. Inicialmente ele foi enviado em 1944 para o campo de Fossoli, que fica ali na região norte da Itália. No mês seguinte, quando chegou uma tropa da SS, encaminharam para Auschwitz todos os judeus que estavam naquele campo, sendo o Primo Levi um deles. Nesse meio tempo ele relata todo o horror da viagem no vagão de trem, desde a fome, o frio, até a dificuldade de respirar direito. Ao chegar no campo, o Primo Levi foi selecionado para trabalhar, diferente do que aconteceu com as pessoas que estavam muito fracas, que nesses casos foram eliminadas quase que automaticamente. Tudo era tão desumano, mas tão desumano que beirava um absurdo, desde as condições de vida no campo até a forma como os guardas tratavam os prisioneiros. Ao que parece, o Primo Levi teve uma preocupação muito grande em relatar tudo o que ele viveu, tudo o que ele sentiu, de uma forma extremamente acessível, para que qualquer um pudesse entender. Não existe aqui um drama proposital, forçado. As coisas são dramáticas por si só, pelo nível de crueldade que elas já possuem inevitavelmente. Temos no meio do relato algumas reflexões extremamente interessantes sobre como sobreviver, sobre o que se perde numa situação dessas e sobre a condição humana. O primeiro aspecto que eu separei aqui tem relação com a importância do otimismo, uma postura adotada pelo próprio Primo Levi sempre que possível, sempre que ele tinha forças para isso. Por exemplo, uma coisa que ele diz é que era absurdo você ficar ansioso fazendo previsões do futuro. Isso servia apenas para se atormentar desnecessariamente. Havia também uma estratégia de você enxergar a sorte no dia a dia, mesmo isso parecendo uma coisa extremamente contraditória. Era válido de qualquer forma, seja pensar na sopa depois de um dia de trabalho, seja pensar na ausência de vento num dia frio, ou até pensar no suicídio como uma alternativa para o desespero total. Um trecho do livro, que para mim é um dos mais bonitos, reflete um pouco dessa forma de pensar do Primo Levi. Eu vou dar uma lida aqui. Cedo ou tarde, na vida, cada um de nós se dá conta de que a felicidade completa é irrealizável. Poucos, porém, atentam para a reflexão oposta,
que também é irrealizável a infelicidade completa. Os motivos que se opõem à realização de ambos os estados limite são da mesma natureza. Eles vêm da nossa condição humana, que é contra qualquer infinito. Com o relato do Primo Levi, muitas vezes conseguimos perceber como as pequenas coisas eram fundamentais, não apenas para manter a lucidez, mas para sobreviver mesmo. A regra do cada um por si reinava no campo, então perder a sua colher, perder o seu sapato, perder a sopa do dia, tudo isso poderia se tornar um grande problema mais para frente. Uma coisa que ajudava a manter a saúde mental ou resgatar um pouco dela era ser transferido para o CAB, a enfermaria. CAB é uma sigla que vem de Hackenbau, que era uma zona separada do campo composta por 8 blocos. Se o preso estivesse muito doente, estivesse quase saindo da zona do economicamente útil, ele poderia ir para a enfermaria como uma espécie de última chance. A vantagem de lá é que, segundo o Primo Levi, não havia o sofrimento provocado pelo trabalho físico, o que ajudava a pessoa a resgatar um pouco da própria consciência. Um outro aspecto que podemos perceber na leitura desse livro é que o Primo Levi não se limita apenas à condição dos judeus em Auschwitz. O Primo Levi era judeu, então obviamente ele acaba falando um pouco deles. Só que dá pra ver que existe uma preocupação muito grande em transmitir o sofrimento do homem em si, de modo geral. Ou seja, a proposta do autor parece que era de relatar o que acontecia de ruim no campo, e não apenas os problemas do grupo X ou do grupo Y, ou caso a caso. Nesse livro, o Primo Levi também nos mostra as consequências de ser visto como um objeto, como algo que só ganha um mínimo de valor se tiver uma utilidade, se tiver uma função prática. No último trecho que eu quero citar aqui, o autor fala o seguinte: uma parte da nossa existência está nas almas de quem se aproxima de nós. Por isso, não é humana a experiência de quem viveu dias nos quais o homem foi apenas uma coisa ante os olhos de outro homem. É importante perceber que esse livro não é um discurso de ódio aos alemães e também não é um relato heróico de um sobrevivente. Seria muito mais correto pensar no É Isto um Homem como um relato de uma tragédia que não podemos esquecer de maneira nenhuma. Um último ponto importante que eu quero falar diz respeito ao título do livro. Se você pesquisar o significado da palavra humanidade, entre os sentidos que ela tem, encontramos uma referência à bondade, benevolência, ajudar alguém, cuidar de alguém. Ao nos perguntar se é isso um homem, o Primo Levi aponta o dedo exatamente para aqueles que perderam a sua humanidade. Num cenário de holocausto, num campo de concentração, isso vale para quase todo mundo, tanto para aqueles que fizeram a manutenção dessa lógica perversa, quanto para aqueles que tiveram que abrir mão das suas qualidades para conseguir sobreviver. Bom, é isso, espero que tenha gostado dessa resenha de um dos livros que, sem dúvida nenhuma, foi um dos mais impactantes que eu já li. Se você gosta do conteúdo que eu publico aqui no canal e tem interesse em ajudar na manutenção dele, eu vou deixar aqui na descrição alguns links da Amazon, em que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui na descrição também o link desse livro que eu fiz a resenha hoje, o É Isto um Homem, do Primo Levi. Eu também quero te convidar para visitar o acervo da minha livraria, o acervo da Vilela Livros, na Amazon. Eu vou deixar o link desse acervo aqui na descrição também, para quem quiser conhecer. E aqui, se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquela curtida que ajuda bastante o canal. Também se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu lançar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu algum livro desse autor ou se você já leu esse livro. E também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!